A Fiat, na minha opinião, sempre inovou trazendo algumas coisinhas diferentes nos carros dela. Trazendo coisas de carros de categorias superiores para os carros, entre aspas, comuns dela. Um exemplo é o farol de LED, sensor crepuscular que aparecia nos carros, repetidor de seta no retrovisor e quem aí não se lembra do famoso xenon no Fiat Stilo. Mas hoje, em 2023, eu trago um carro que muita gente adora, seja pelo design fastback, seja pela altura, a linha de cintura alta aqui na lateral dele, lembrando muito um SUV, ou pelo motor 1.3 turbo com incríveis 185 cavalos. Hoje trago para vocês o Fiat Fastback Abarth Edition. Fala pessoal, meu nome é Jean Maciel, você está no canal Mãos ao Volante e hoje eu trago aqui para vocês o carro mais comentado na internet, seja por adoradores ou detratores. É o Fiat Fastback na versão topo de linha até esse ano, porque lançou um outro Fastback agora, já só o Abarth, né? Mas esse era até então o top de linha e eu vou mostrar para vocês hoje. Eu quero mostrar que esse carro consegue atender muita coisa ao mesmo tempo. Economia, conforto, espaço, muito espaço e principalmente conectividade e interatividade com os ocupantes, que é o que a maioria das pessoas hoje em dia procuram para um carro do dia a dia. Então já se inscreve no canal, curte esse vídeo para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e recomendar mais vídeos assim para você. Começando aqui pela frente, como sempre, né? A dianteira dele é idêntica ao Fiat Pulse Abarth e tem algumas diferenças, claro, na grade aqui, algumas cores, mas basicamente é igual. E isso aqui dá um ar de robustez no carro e além de ser uma entrada de ar. Ela não chega a resfriar os freios do carro, mas ele ajuda bastante na aerodinâmica dele, porque é uma frente bem alta e todo o design dela aqui deixa o carro bem mais volumoso, parece que ele é bem maior do que ele realmente é. Aqui na lateral, como eu falei, uma linha de cintura mais alta aqui, então fica mais confortável para quem vai dentro. E aqui do lado de fora, esse carro aqui tem um borrachão aqui, que dá uma sensação que tem alguma coisa aqui aumentando, mas as versões que não tem isso, parece que fica muita porta, muita lata aqui. Mas é uma característica do carro. Essa parte aqui traseira que no lançamento dele me deixou meio, nossa, tentando arrumar alguma coisa para colocar aqui. Porque tinha uma porção grande aqui de lata, pelo design dele ser fastback, enfim, isso ajuda muito no conforto, no espaço, como eu falei, mas no design parece que falta alguma coisa, não encaixa direito no carro, a gente fica procurando. Isso porque tem esse balanço aqui bem mais prolongado aqui na parte traseira e principalmente do outro lado, que não tem esse vinco aqui da porta do combustível, fica um pedaço de lata aqui e a gente fica tentando arrumar na cabeça esse design. Para mim, a frente e a traseira é o ponto forte desse carro. A lateral fica um pouquinho meio morta, mas mesmo assim casa um pouco, principalmente por essa linha de cintura alta. Eu, particularmente, gosto mais da traseira. Você gosta mais de que parte desse carro? Comenta aí embaixo e veja o que os outros estão comentando também. Mas é aqui na parte traseira que é onde o Fiat Fastback é mais criticado, elogiado. Por quê? Essa traseira aqui, principalmente as lanternas aqui traseiras, você percebe que é um design que está saindo em vários carros.
mas principalmente pelo porte dele, o pessoal fala que foi uma cópia da X4, da X6, pode até ter sido, mas só que tem vários carros, inclusive sedãs, que tem esse mesmo design aqui na lanterna, então eu não acho de nenhuma maneira um demérito isso da Fiat, muito legal, muito elegante esse farol, bem feito e acho que o pessoal pega fogo à toa. E falando da traseira, aqui normalmente o pessoal confunde, mas é a câmera de ré, então a abertura do porta-mala fica aqui, é elétrica, não tem abertura automática e aqui a gente tem 516 litros. É um porta-mala muito espaçoso, muito grande, principalmente se você rebater o banco fica muito grande, mas o principal desse porta-malas, que muita gente às vezes não vê, é a capacidade dele de colocar objetos grandes. Então você tem uma abertura bem grande aqui, você consegue colocar, sei lá, até um armário aqui, por causa dessa abertura. Às vezes você tem porta-malas que tem maior capacidade de litragem, mas você não tem esse acesso que dificulta bastante. Aqui tem um certo degrauzinho, mas ele consegue também se dar muito bem, porque não é uma coisa muito grande para dificultar a entrada de objetos. Mas um cuidado, quando você coloca um objeto muito grande, carros com o estilo fastback, coupé, que o vidro fica aqui, o porta-mala fecha junto aqui com o vidro, imagina se eu colocar um armário aqui muito grande ou alguma peça muito alta aqui, pode, a hora que você fechar, ficar sem o vidro traseiro. Mas agora vamos lá para dentro do carro, que é onde você mais vai ficar. Enquanto isso, se inscreve no canal, deixa seu like para o YouTube recomendar mais coisas disso para você. Mas espera aí, você pode estar vendo pela TV, né? E aí você não tem como se inscrever lá pela TV. Não tinha. Eu vou deixar um QR Code aqui para você. Aponta seu celular, se inscreve no canal. Vai lá, ajuda a gente, é de graça. E o YouTube vai recomendar cada vez mais vídeos legais assim para você. Então, vamos lá para dentro do carro. Aqui por dentro, novamente um Pulse, porém com volante diferente e mais espaço lá atrás, que já vou mostrar para vocês. Aqui para mim, o que mais chama atenção é esse console central aqui, que dá um ar muito mais confortável no carro. E a primeira vez que eu vi isso foi na Honda HR-V. Não sei se tinha isso antes, se vocês souberem de um carro que tinha isso antes da HR-V, comenta aí. Mas isso deixa o carro muito mais confortável, parece que você está sendo abraçado por ele. Aqui por dentro, o banco aqui é em couro ecológico, tem umas abas aqui que até segura a gente bem nas curvas, é bem confortável. E aqui no painel, uma tela de 10 polegadas, uma tela ali também no local ali do painel dos mostradores, totalmente personalizável, e cada vez mais carros a gente vê com essa mais interatividade, com uma tela cada vez melhor, mais rápida, mais interativa, painéis digitais, né, com boa qualidade, mesmo com o sol, ele fica bem escondidinho ali, não dá reflexo, é muito legal isso, até a tela aqui é mais inclinada também, não dá reflexo. Porém, aí fica a pergunta, né? Será que cada vez mais os motoristas vão aumentando as telas, mais conectividade com o celular, e até que ponto eles vão deixar o celular de lado e realmente dirigir o carro, né? Que você vê muitas vezes o pessoal mais na tela do que olhando para frente. Falando um pouco do acabamento dele, dos materiais. É plástico,
rígido, mas aos olhos é bem legal porque você tem várias texturas, vários arremates aqui diferentes, esse cromadinho aqui mais escuro, a tela aqui com um cinzinho um pouquinho com outro detalhe, essa parte aqui, a maçaneta aqui, mesmo sendo plástico e não com uma boa qualidade ao toque, é visualmente muito legal. Aqui também no painel você tem o acesso à multimídia aqui muito bem, mas a gente tem esses botões físicos aqui do ar-condicionado, tudo, que ajuda demais para você não precisar ficar olhando na tela, além de você também ter os mesmos comandos aqui no volante. Falando aqui do volante, tem esse detalhe aqui com a diferença de material, né? Esse aqui liso, esse furadinho aqui, uma pegada bem boa, dá para você apoiar bem a mão aqui. Aletas aqui atrás do volante para você trocar de marcha, bem legais. Aqui os botões são bem discretos, então se você estiver fazendo a curva ele não vai acionar sem querer. E aqui o principal, o botão Pulse. Esse botão, ele faz o quê? Ele altera um pouco o mapa do carro. Não significa que o carro vai ficar mais rápido, mas sim que o acelerador, com pouca pressão no acelerador, você vai ter uma aceleração muito mais rápida. Na prática, você vai perceber que mesmo pisando pouco, o carro vai andar muito mais, vai ficar muito mais sensível, consequentemente vai acelerar mais forte, mesmo você não tendo que pisar fundo no acelerador. Aqui na parte de trás, duas saídas de ar-condicionado, USB para carregar seu celular e também um USB-C, para o cabo USB-C. E aqui ele tem o comprimento de 4,46 metros. Isso ajuda muito mais aqui quem vai atrás. Como é um carro que tem um design mais coupé, normalmente sofre quem vai atrás aqui por causa da altura, mesmo quem não é muito alto. Eu tenho 1,79 m, tô com a cabeça meio raspando aqui e o que ele consegue? Justamente por ele ter esse balanço maior, esse espaço maior aqui atrás, a Fiat conseguiu inclinar um pouco o banco traseiro e aumentar ainda assim o espaço do porta-malas, né, sem perder muito lá, para você conseguir uma altura maior. E também fizeram o máximo aqui possível para deixar o mínimo confortável mesmo tendo essa caída. E até que deu certo. Nesse carro a gente tem duas opções de motor, 1.0 e essa aqui 1.3, única nessa versão Abarth, tá? Ele tem, como eu falei, 185 cavalos, motor 4 cilindros e um câmbio automático de 6 velocidades. Esse motor casa muito bem com esse carro porque é relativamente leve. Ele tem 1.300 kg aproximadamente, o que deixa esse carro... O motor dele casa perfeito com o peso dele para você ter uma economia de combustível, motor downsize, mas ao mesmo tempo uma pequena pimentinha aí para você acelerar apertando o botãozinho lá, o Pulse. Ainda falando sobre o motor, ele tem um sistema Multi-Air 3. O que é esse sistema? Ele gerencia vários parâmetros do motor, inclusive variando algumas coisas de entrada de combustível, entrada de ar, para melhorar o desempenho do carro, porque ele tem uma capacidade cilíndrica 1.3, é um motor relativamente pequeno. Relativamente não, é pequeno, mas ele tem 185 cavalos e 27 kg de torque, então é muita coisa para um motor pequeno assim. E aí acontece o seguinte, você pode pensar assim, putz, mas a longo prazo pode ser que é um motor muito pequeno para muita potência, será que não vai quebrar isso? Na verdade só o tempo vai dizer, mas esse sistema ele está aqui justamente para evitar maiores dores de cabeça, para não ter, por exemplo, se você conhece pré-detonação, que é quando o cilindro
comprime o combustível e explode antes da vela dar ignição para a explosão. Então isso é um terror dos motores, principalmente da All-Size, e esse carro ele consegue gerenciar tudo. No fim do dia, o que significa isso para você? É um motor pequeno, que vai ser econômico, ao mesmo tempo vai ser muito gostoso de você dirigir, mesmo numa pista, você vai conseguir pisar nele, ele vai acelerar, alterar algumas coisas para você conseguir um desempenho melhor, mas depois que você passar isso, ele vai voltar a priorizar o consumo de combustível. O freio é um ponto alto aqui também, 305 milímetros o disco aqui na dianteira. Freia bem, principalmente pela potência que o carro tem e também pelo peso dele. Casa bem, é um freio bem legal. Mas freio traseiro é a tambor. Ele não vai perder potência na frenagem, até porque é bem dimensionado isso, o freio de trás não precisa ser tão forte. Porém, como é um carro mais esportivo, merecia isso. Então, primeiro ponto, pelo preço do carro não ter um disco aqui, é uma falha para mim grave. E também, o freio a disco, ele tem uma melhor dissipação de calor, ou seja, se você tiver, por exemplo, numa serra ou quiser dar uma volta um pouco mais rápida com o carro, pode ser que esse freio traseiro esquente mais por ser a tambor, por não ter uma dissipação tão boa quanto o freio a disco. Andando com o carro aqui, já de cara você percebe que você tem uma visão mais altinha, até o capô assim tem dois vincos assim, que parece que ele tá musculosinho. E essa visão mais alta aqui de SUV, né, muita gente gosta bastante dele. Só que ao mesmo tempo, por ter um pneu um pouco mais fino, o perfil desse pneu é bem fino, ele não passa aquele molejo que você sente em outros SUVs. Então é um carro bem firme, parece até um hatchzinho assim, um pouco mais alto. Como eu falei, ele tem 1.304 quilos, é peso de um hatch médio. Então você tem a vantagem de ter um carro grandão assim, né, de aparência também, e grande mesmo. E ao mesmo tempo você tem um motor pequeno, consegue desempenhar bem o carro e você tem leveza para você fazer curva. Então você entra na curva aqui, não parece que você, sabe, a suspensão não afunda muito para um lado ou para o outro. Então é um carro gostoso de dirigir, mesmo para aqueles que gostam de carros baixos, como eu, né? Mas e que não gostam desse molejo muito grande. E o melhor, quando você passa em regularidade assim de solo, a suspensão dele não é tão firme assim. Então você tem um certo conforto. Você tem o pneu mais fino, né, que você melhora isso nas curvas, e ao mesmo tempo você tem a suspensão que conversa bem mesmo em solo irregular, que é em todo lugar aqui no Brasil, mas você consegue passar com bastante conforto. Aqui eu vou fazer um 0 a 100, aqui num espaço maior aqui, e eu quero mostrar aqui o mostrador aqui. Tem várias funções aqui, por exemplo, da performance, você tem a potência, a porcentagem que você está usando o turbo, porcentagem da potência, ou a rotação, né, do carro, né? E aqui tem um gráfico da força G do carro, é bem legal. É legalzinho, né? Interessante você ter essas informações assim em um carro que tem essa pimentinha assim mais esportiva. Bom, que está em drive, eu vou apertar aqui o escorpiãozinho. Aí ele já troca tudo, já deixa vermelho, enfim, já muda ali para um conta-giro e ao mesmo tempo o velocímetro ali. Deixa eu ver se tem outra coisa aqui.
Ele tem mais outros tipos, né, de modelos, sem o contagiro. Eu vou nesse aqui, old school, nem tanto old school, né? Vamos lá agora, ó. 0 a 100, 3, 2, 1, foi. Interessante que você percebe a hora que o turbo entra, ó, já foi. Quanto deu tempo ali, depois a gente vai ver, vai colocar. Você percebe a hora que o turbo consegue encher bem, que é uma rotação, uns 3.000 ali, ele enche bem e você, falar que gruda no banco, mas ele dá uma acelerada boa. E de retomada também, ó, muito boa. Fora isso, você pode trocar. Eu troquei aqui as marchas, porém ele fica um pouco esquisito. Ele toda hora volta para o modo automático. E aí, para você desativar aqui, só apertar mais uma vez o botão abart aqui do escorpiãozinho, que ele já volta a fazer trocas e priorizar o consumo do carro. Uma coisa que me incomodou um pouco nesse carro foi o start-stop. Um pouco não, bastante, porque você nem chega a parar com o carro, parar mesmo com ele, ó. Ele estava mais ou menos uns 10 km por hora, ele simplesmente desligou o motor. Nem eu tinha parado. Então, sabe aquelas paradinhas que você dá na esquina e já começa a andar? Esse carro aqui, ele desliga o motor. Isso é bem chato, bem ruim. Tudo bem que é uma calibração, dá para você fazer isso numa atualização, né? Se muita gente reclamar, com certeza a Fiat vai alterar isso, mas é uma coisa, um pecadinho que eu não gostei muito. Mas, por ter o start-stop, é um carro que se preocupa realmente com o consumo de combustível. No geral, o Fiat, eu acho esse Fastback, né, o Fiat Fastback, eu acredito que ele consegue entregar bastante coisa, pelo preço principalmente, entregar bastante design principalmente, diferente, é um carro totalmente diferente. Muita gente gosta mesmo do design dele e entre acertos e erros, eu acho que é um carro que já está fazendo sucesso, né, mas que eu acho que acerta mais. Você, o que você acha desse carro? Acha que a Fiat acertou nele? Acha que esse motor 1.3 vai durar bastante tempo? Mesmo com esse gerenciamento todo aí, você acha que ele vai durar, não vai? Comenta aqui embaixo e também verifica o que o pessoal também está comentando aí sobre o motor, enfim, tudo isso. E até a próxima!